Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos agora na nossa penúltima palavra. Meu Deus, até aqui realmente o Senhor nos ajudou e nos ajudou muito, porque é tão incrível quando nós terminamos algo que nós começamos. Isso mostra um sinal de firmeza, de maturidade, de posicionamento. É fácil? Não é, né? Sempre acontecem imprevistos, né, para nos tirar da rota, do caminho, mas nós perseveramos até o fim e o Senhor nos alegra, nos certifica, amém? Eu creio que é um certificado espiritual sobre é, sobre cada causa, sobre cada demanda, sobre cada propósito, sobre cada consagração que declaramos aos céus. Então, quando nós concluímos, Ele certifica a obra das nossas mãos, do nosso coração. Amém? Então, hoje eu quero conversar com você, irmãos. Eu quero deixar 3 versículos aqui, né? Não poderia ir caminhando para o final sem compartilhar essas passagens aqui, que está em Romanos, né, 12:2, que todo mundo conhece. Não vos conformeis, né, com este presente século, com os padrões deste mundo, em outra versão, mas transformem-se. Transformem-se para que possam ser renovados. Paulo está falando de um tempo de renovação. Renovação de quem? Da mente, da nossa mente. Então, não se conforme, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Para que o quê? Para que possam experimentar. Nós queremos experimentar algo novo, amém? É por isso que nós estamos aqui. Experimentar algo novo com Deus. Não é não, é com Deus e depois de Deus. Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui te pedindo para que o Senhor venha, para que o Senhor venha tirar as resistências do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Venha abrir os porões da nossa alma, venha falar com a gente, acenda as luzes que precisam ser acesas dentro de nós hoje, Senhor. Nos tira da nossa ignorância, das trevas, Senhor. Nos tire das nossas próprias razões, da nossa autossuficiência, da nossa soberba, dos nossos egos, das nossas paixões, Senhor. Nos livre de nós mesmos. Nós te pedimos, venha mover o teu Espírito dentro de nós, Senhor. Venha ter misericórdia de nós, misericórdia da nossa mente, renova o nosso interior hoje, renova a nossa mentalidade, nos coloque num lugar de arrependimento, Senhor. Que morra o velho homem para que nasça o novo homem, uma nova mentalidade. É o que eu te peço para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E por que disso? Sabe, enquanto eu estou orando aqui, não sei se já veio esse discernimento aí em você. Se nós queremos uma vida nova, nós precisamos de uma mente nova. Sabe, muitas pessoas às vezes, eu quero uma vida nova, então eu quero mudar de casa, então eu quero mudar de carro, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, mas deixa eu te falar, para a vida nova acontecer, a primeira coisa que nós precisamos é que venha uma nova mentalidade. E para isso, né, Paulo está nos ensinando, renove a sua mente. Você precisa não se conformar. Eu não vou me conformar com os padrões que eu estou vivendo, os padrões familiares que eu vi e assisti até aqui. Eu não posso me conformar com os padrões culturais que eu tenho visto. Eu não posso me conformar com o presente século, eu não posso me conformar com as ideologias, eu não posso conformar comigo mesma. Eu preciso me mudar, eu preciso me transformar, eu preciso me moldar de acordo com os padrões dos céus. Então, a primeira coisa é que se nós queremos, e nós queremos uma vida nova, uma história nova, nós estamos cansados de versículos repetitivos, estamos cansados de quase, tô quase, mas nunca vai, nunca acontece, as coisas nunca encaminham. Por quê? Porque não são sobre as coisas, são sobre nós. Joyce Meyer fala que, né, o nosso campo de batalha é a nossa mente.
Tem uma arena da vida aí para a gente entrar e assumir o nosso lugar na nossa história, mas antes nós precisamos renovar a nossa mente, sabe? Renovar os fundamentos. Pastor Cote fala fazer uma transfundação, transformar os fundamentos. Às vezes você está com padrões familiares, né, repetindo histórias, repetindo tradições familiares, e você vai levantando esse altar para quem que é esse altar? Para sua bisavó, para sua avó, para seu avô, para seu bisavô, para seus pais? Não, nós estamos aqui para levantarmos um altar para Deus, não para os padrões familiares, não para as tradições familiares. Porque às vezes as pessoas estão vivendo em como é que fala? Em um modo tão automático. É isso, um modo tão automático. E o Senhor nos chamou para viver de forma intencional. Eu sempre oro aqui, de forma intencional. Nós precisamos ser o quê? Intencionais. Intencionais em tudo que fizermos, nada de automático. Então tem pessoas que estão vivendo de uma forma automática, somente, eu vou na igreja tal, porque a minha avó era da igreja, minha mãe era na igreja, eu vou nesse lugar porque ela... Mas e Deus? O que Deus está falando com você? Será que Deus não está falando, não está certo isso? A motivação está errada, a forma está errada, o lugar está errado. Eu não sei o que Deus está querendo falar com você, mas Ele está querendo falar algo e você precisa renovar a sua mente. E o Evangelho é o poder de Deus para isso. A palavra de Deus é o poder de Deus para isso. Porque ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação do mundo. Salvação é transformação também. Salvação não é para você, não, agora estou salvo, já aceitei Jesus, eu vou para o céu. Não, a salvação é para a sua transformação, é para a nossa transformação. É para vivermos segundo os padrões dos céus aqui na terra. Amém? Então, Deus ele está querendo esse renovo para nós, tem esse chamado para nós, além de nos santificarmos, nos transformarmos, transformar a nossa maneira de pensar, porque senão nada muda. Eu não vou viver uma vida próspera se eu não tiver uma mente próspera, por exemplo. Eu lembro que eu clamava o Senhor, Senhor, me dá uma vida próspera, Senhor, eu quero viajar, Senhor, eu queria ter aquilo, eu queria, e no querer não vai transformar nada, mas a renovação vai. A decisão, não é só eu sentar e ficar desejando, mas eu me movimentar no que Deus diz, e o que Deus diz, eu preciso buscar a palavra. E eu quero te instruir a renovar a sua mente todos os dias, porque todos os dias nós estamos nos convertendo mais e mais, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? Então é até quando? É até que Ele venha. Nós precisamos buscar incessantemente a presença, a palavra ela está renovando o nosso espírito, alimentando o nosso espírito, renovando a nossa alma, preenchendo as lacunas que foram deixando abertas, devastadas de geração em geração, como está em Isaías. Nós somos chamados para sermos os restauradores. Amém? Restauradores dessas gerações que foram devastadas, dessas cidades devastadas, dessas famílias devastadas, dessa nação devastada. Nós somos os restauradores. Nós somos o povo que prepara o caminho para a segunda vinda de Jesus. Nós temos que ser esse povo ardente, esse povo apaixonado, esse povo rendido, esse povo que não se cansa de buscar a palavra de Deus. Ok, amém, eu escuto. Você está aqui me escutando agora, você vai no culto, você escuta, mas você precisa buscar de alma e coração todos os dias, assim como o seu corpo se alimenta. Você precisa colocar arroz, feijão, a carne para dentro, coloca a água, mas o seu espírito está faminto. E onde você está satisfazendo o seu espírito, as suas emoções? Nós precisamos saciar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caráter de Deus. Amém? Você está comigo?
Então renove toda a sua mente, por mais, sabe, às vezes nós nos enganamos, porque orgulho, às vezes nós somos tão orgulhosos e não sabemos, orgulho é igual mau hálito, ninguém sabe que tem, mas só que, olha, a pessoa tem. Fala, água, te beber um gole. No meu copinho fofinho de menininha, que a amiguinha da Clarinha me deu. E eu gosto desse copinho. Busque a palavra, se alimente da palavra. Eu não imaginava que eu estaria aqui compartilhando com você. Há 20 anos atrás eu me converti, esse ano fazem 20 anos atrás eu me converti e eu achava que não tinha esperança, eu achava que não tinha caminho, eu achava que se eu não morresse cedo, eu achava que eu ia morrer louca, que era tanta loucura que vinha na minha cabeça, era uma perturbação demoníaca, era uma perturbação espiritual, era uma cobrança tão grande, era uma escravidão, era uma loucura que eu pensava, eu não dou conta. É um sinal que eu vou morrer cedo, ou então eu vou enlouquecer, eu vou parar no manicômio. O Senhor tem tanta misericórdia de nós quando nós buscamos Ele de todo o coração. Ele transforma tanto a nossa vida, Ele transforma tanto a nossa história. Mas nós precisamos ter fome e sede da presença e da palavra todos os dias, e mais, e mais, e mais. Então não se conforme com os padrões deste mundo, não se conforme com o presente século, mas seja transformado. E às vezes você pensa que está certo demais isso que você está fazendo, porque você está dando continuidade a uma tradição que está errada. Você está dando continuidade, ênfase a uma cultura que está errada. Mas peça ao Senhor hoje, abra minha mente, será que isso que eu estou tanto me entregando, acreditando, doando tempo, energia, será que isso está certo? Será que todas essas verdades que eu acho, será que isso está certo? Nós não estamos aqui para viver as nossas verdades, nós estamos para viver a verdade de Deus, a palavra, ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aí tem o versículo que diz, lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos, diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são quais tipos de pensamentos que o Senhor tem sobre nós? Será que o Senhor levanta um dedo acusador? Ó, eu sei os pensamentos, você é aquela pessoa que fez... Não, 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 quem faz isso é Satanás, é o diabo acusador. Deus, ele diz, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, não mal, para dar o fim que esperais. Eita Deus, o fim que você espera nele. Os pensamentos são de paz, não de mal. O caminho para te fazer prosperar, não te causar dano. Para dar esperança e um bom futuro. Esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Micaele, será que é o meu respeito também? Também, também. Porque Deus já perdoou os nossos pecados e deles não se lembra mais. Eu quero te convidar para não se lembrar mais deles, porque está no mar do esquecimento. Porque quando nós nos arrependemos, e eu quero deixar essa semente aqui para você, arrependimento. Não há uma transformação, não há uma transfundação, não existe uma renovação sem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de estarmos sendo fiéis a culturas erradas, fiéis a tradições erradas, fiéis a altares de deuses falsos. Nós precisamos nos arrepender imediatamente. Arrepender para que venha o novo. O arrependimento é eu não faço mais, eu não penso mais, eu não visito mais, eu não faço mais aquilo. Porque eu estou agora consciente. Saiu as trevas, entrou a luz. Saiu a ignorância, entrou a luz, a verdade. Eu fui liberta. 20 anos atrás eu achava que não tinha jeito para minha história de vida. Por isso que, sabe, eu sou muito real, muito verdadeira. Não compartilho tanto a minha rotina porque não tem tempo, porque a minha rotina é tão... não é que é corrida, ela é ocupada.
né, corrida, ocupada, eu tenho minhas ocupações, minhas tarefas, e minhas tarefas de casa, e eu não abro mão de cuidar da minha casa, eu não abro mão de fazer os atendimentos presenciais, eu não abro, então eu gostaria de, mas então é tudo assim quando é fé, eu esqueci de compartilhar, mas eu gostaria de compartilhar um pouco mais da minha rotina, sabe, e porque a minha rotina, toda ela eu tenho gratidão, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que eu tenho hoje, eu sei como eu vivo hoje, quem eu tenho hoje, onde Deus tem me trazido. E eu falo, pura misericórdia. Mas sabe, eu precisei renovar a minha mente e eu preciso renovar a minha mente todos os dias. Todos os dias eu leio um pouco de páginas de livros, leio a Bíblia e escuto palavras e sabe, sempre se eu estou lavando louça, se eu estou não sei o que, então coloco uma palavra. Se eu estou no carro, coloco uma palavra. Eu não perco tempo, eu não dou um tempo vazio para minha mente pensar coisas vazias, coisas vãs. Eu ocupo a minha mente com a verdade, com a esperança. Eu me encho da palavra e eu vou sendo transformada por ela. Você vai sendo transformado pelo que você se enche, pelo que você se ocupa. E o que está enchendo você? O seu tempo você está dedicando ao quê? Com que você tem gastado a sua energia? Como? Isso está enchendo você, isso está enchendo o seu coração e você é o resultado disso tudo. Eu tenho vivido essa transformação pela renovação, porque Jesus veio, me aceitou, ele me resgatou, ele me libertou, ele me curou. Mas e agora? Agora é comigo. Todos os dias é uma responsabilidade que eu tenho comigo mesma, com a minha casa, com a minha descendência e com a minha geração, com você. Eu tenho uma responsabilidade de compartilhar o reino, de compartilhar aquilo que Deus tem feito e quem Ele é. Isso é uma renovação, porque nós seremos transformados por esta renovação, por isso a palavra precisa ser compartilhada, por isso os testemunhos precisam ser compartilhados, por isso Deus, Jesus precisa ser compartilhado, porque somente através dele existe, de fato, uma verdadeira e profunda transformação, mas nós precisamos nos responsabilizar. Amém? Está comigo? E para encerrar, eu quero deixar esse outro versículo aqui, que está lá em Isaías 43, 19. E eu amo isso aqui. Vejam, vejam, abra os olhos espirituais, os naturais também, mas abra os olhos espirituais. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida, na sua vida. E ele diz: vocês não a reconhecem? Você não está reconhecendo o que Deus está fazendo? Você não está reconhecendo algumas modificações que têm acontecido na sua vida, algumas coisas que estão sendo mexidas? Deus está te chamando para uma renovação de mente, para uma transformação dos seus fundamentos, para uma transformação da sua história. E para isso você vai ter que se responsabilizar com sacrifícios, renúncias, tempo, perseverança. Amém? Em nome de Jesus tenha tudo isso. E ele diz, até no deserto eu vou abrir um caminho. Aquilo que você achava que não poderia acontecer na sua vida, assim como eu achava que eu não tinha jeito, que não tinha jeito para mim, que eu não iria nunca ter paz na minha mente. Mesmo depois que eu fui liberta, eu tinha muitas crises de pânico, eu tinha muitas crises de ansiedade, eu tive algumas vezes depressão, eu tinha toques fortíssimos, era dependência de remédios, psiquiatras e remédios, meu Deus. Hoje eu sou livre. Eu sou livre de tudo isso. Vejam, o Senhor está fazendo uma coisa nova na nossa vida, na nossa história. Se responsabilize, se comprometa com você mesmo, se comprometa com a sua história, se comprometa com a sua geração, com a sua linhagem, com a sua descendência. E o Senhor diz, você acha que não tem jeito? Pois até no deserto eu vou abrir um caminho, eu vou colocar rios no ermo, onde está seco.
onde não tem lugar para frutificar porque é terra seca. O Senhor vai colocar um rio nesse lugar, um rio que flui. Ele é o rio que flui nesse lugar. Não existe um caminho. Eu vou abrir um caminho diante de você. Porque Deus é aquele que abriu o Mar Vermelho para o povo atravessar e ser liberto. Hoje o Senhor abriu um caminho no deserto para que nós, meu Deus, olha a imagem que me veio, de que no deserto o povo ficou lá rodando, 40 anos rodando no deserto. Mas a palavra aqui para nós é: eu vou abrir um caminho no deserto e você não vai ficar rodando no deserto. Eu vou abrir um caminho. Eu vou te mostrar um caminho onde não existe caminho para você chegar lá do outro lado, mas você precisa perceber o que eu estou fazendo na sua história e se comprometer e ser fiel e cooperar para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amanhã é a nossa última palavra. Envie essa palavra para alguém que precisa dessa renovação, desse ânimo, amém? Dessa verdade. E amanhã será a nossa última palavra aqui desse propósito, né? Desse tempo de consagração. Amanhã nós vamos entregar essa consagração ao Senhor. E eu vou deixar bem de manhãzinha. Hoje eu deixei mais tarde um pouquinho, por causa de umas demandas, mas amanhã eu vou deixar mais cedo. Né? Antes das 10 eu vou deixar aqui para você a palavra. E compartilhe com outras pessoas. E aí depois eu falo, amanhã eu falo. Nós vamos continuar de outra forma, amém? Porque eu tenho sido muito abençoada e eu amo compartilhar e fazer isso. Deus me abençoa muito aqui, ó. E eu espero que você esteja sendo abençoado e abençoada também. Até amanhã. Compartilhe com alguém.